Bom, pessoal, nesse bate-papo eu vou tratar da diferença entre doença e incapacidade, tá? Para aquelas pessoas que pleiteiam junto ao INSS, autarquia federal, o benefício por incapacidade, podendo ser temporária, né? Antigo auxílio-doença, podendo ser permanente, né? Que é a antiga aposentadoria por invalidez. Então, com esse bate-papo aqui, eu vou diminuir, né? Pretendo diminuir toda e qualquer dúvida a respeito desse tema tão importante e que muita gente tem dúvida. Sem mais delongas, benefícios por incapacidade. Veja, são benefícios oferecidos pela autarquia federal, INSS, para os beneficiários que tenham uma impossibilidade de trabalhar, não podendo com isso exercer suas atividades laborais habituais, né? De maneira absoluta, plena ou parcialmente. Se for absoluta, né? É a incapacidade permanente. Se for parcial, né? De repente, temporária. Até porque, né? Temporariamente ele fica incapacitado, né? E depois ele retorna. Quando se fala em incapacidade, né? Junto ao INSS, é incapacidade de trabalho, incapacidade laborativa. Então, quando a gente fala assim, incapacidade, a gente já sabe que é para o trabalho. Incapacidade para o trabalho. A perícia do INSS. Importantíssimo esse tópico aqui, porque você vai ter uma visão do que você vai encontrar quando você marcar a perícia. Vou marcar uma perícia junto ao INSS. Bom, o fundamento da perícia médica do INSS tem relação direta com a diferença entre doença e incapacidade, que é o tema desse nosso bate-papo, para a atividade laboral. Conceitos entrelaçados, né? Mas de significados completamente diferentes para a previdência social. Ok? Então, com isso aqui, eu vou dirimir essa dúvida entre doença e incapacidade laborativa, incapacidade para o trabalho. Aqui está lá, Previdência Social, a imagem, né? Lotada. Né? Com esse bate-papo aqui, com esse esclarecimento, você de repente vai pensar 3 vezes antes de marcar uma perícia médica junto ao INSS. Doença para a Previdência. O que é doença para a Previdência? O fato de existir uma doença, uma patologia, né, não torna um requisito absoluto para que se possa exigir a concessão do benefício ou assistência de uma incapacidade laboral. O fato de você, né, ter uma doença aí, uma patologia, não vai te dar, não é um requisito para que você possa pleitear, né, fazer um pedido, né, um requerimento administrativo junto ao INSS. Na maioria das vezes, o segurado possui uma doença, mas não tem a incapacidade para o trabalho, que na perícia médica do INSS seria indeferido esse pedido, né, de concessão de um benefício por incapacidade. Não, você está doente, né, mas você não está incapaz para o trabalho. Isso tem que ficar bem claro. Doença é uma coisa, incapacidade laborativa é outra. E com os exemplos vai ficar muito mais fácil. Geralmente, a doença é definida como ausência de saúde, um sintoma que, ao acometer uma pessoa, provoca disfunções físicas e mentais. Né? Até mesmo no caso de doenças graves, existem casos em que não impossibilitem uma pessoa de trabalhar normalmente. A pessoa asmática, por exemplo, a pessoa asmática nem sempre está impossibilitada para a atividade laboral. Apenas a pessoa é portadora de uma patologia, né, que é a asma. A asma não tem cura, mas tem controle. Né? Aqui é a imagem de uma pessoa que tem asma, mas que está lá no seu trabalho no dia a dia. De repente, ela ao invés de subir, né, até o 15º andar de escada, vai de elevador, porque ela tem asma. Ela de repente vai ficar ofegante. Então, vai de elevador ali. Tal. Se ela tiver que ir de escada, ela vai muito devagar, porque ela tem asma. Mas impede dela trabalhar? Não.
Coloca a bombinha dela ali, tranquilo, beleza? Bom, nesse nosso exemplo aí da asma, para ficar mais fácil, a asma não tem cura. E mesmo se você deixar de sentir algum sintoma da doença, a asma ainda estará presente. Mas existem tratamentos que melhoram bastante os sintomas e controlam a doença. Graças a eles, né, esses tratamentos, a pessoa asmática tratadas podem ter a mesma qualidade de vida de alguém que não tem a doença. Ela é doente, mas não é incapaz. Ficou bem claro agora com o exemplo. Ok? Então é essa a ideia que você tem que ter antes de pleitear um benefício por incapacidade junto ao INSS. Tá? Ou temporário ou permanente. As patologias em que os tratamentos ou acompanhamentos não possuem previsão de término não indicam com isso a incapacidade para o trabalho, mas apenas demonstram o fato de que a maioria das doenças é crônica e de tratamento ambulatorial, que exige controle por longo tempo. Exemplo da asma aqui, para ficar bem claro. Podemos entender que se uma pessoa que se trata é sinal que é capaz para o trabalho, pois a finalidade do tratamento é o controle dos sinais e sintomas que venham a causar a dor e o sofrimento da pessoa. Ou seja, ela faz um tratamento, né, ambulatorial, né, terapia, enfim, que não impede dela, né, segunda-feira, né, até sexta-feira, trabalhar. Não impede dela exercer as suas funções. Aqui está a imagenzinha de uma pessoa com tratamento, aí, né, fazendo um tratamento, de repente tem uma visão monocular, de repente, né, a pessoa e o médico aí fazendo um check-up, a médica aí fazendo um check-up aí, tratamento do paciente. Quando é avaliado a capacidade de trabalho do segurado, não se considera apenas a existência ou não de uma patologia, de uma doença, mas principalmente as consequências que esta doença acarretaria na execução da atividade laborativa do segurado. Então, vamos ver, cara, essa doença aí impossibilita ele de trabalhar de alguma maneira? Pode trabalhar de nenhuma maneira, não pode. A gente pode pensar aí, né, numa aposentadoria por invalidez. Atualmente, né, o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Tá? Tem que ver. Essa doença aí atrapalha ao ponto dele se aposentar? Incapacidade laborativa ou incapacidade para o trabalho é a impossibilidade de desempenho das funções específicas de uma atividade ou ocupação em consequência de alterações morfopsicofisiológicas provocadas por doença ou um acidente, ou o risco de vida. Risco de vida, na verdade, não existe, é risco de morte, para si ou para terceiros, ou de agravamento que a permanência em atividade possa acarretar. Será implicitamente incluído no conceito de incapacidade, desde que é palpável e indiscutível. Isso aí é uma definição tirada do Manual de Perícia Médica da Previdência Social, o conceito de incapacidade. Né? Veja, a incapacidade diz respeito ao comprometimento decorrente de doença ou acidente, ou seja, a incapacidade ela pode vir de uma doença, de repente até que se agravou, ou de um acidente, em que há interferência no desempenho do trabalhador, no exercício de suas funções laborais, né, suas funções do seu trabalho habitual, sendo, portanto, a impossibilidade de desempenhar a sua função, o que decorreu de problemas de saúde. Houve aí um agravamento da sua saúde aí, ou através de uma doença, né, oriunda de uma doença, ou por um acidente. A incapacidade será sempre relativa, pois depende do tipo de trabalho que o segurado desempenha. Com isso, é inoportuno considerar que um segurado está incapaz para a sua atividade laboral. Tá? Então, antes de você falar assim, eu estou incapaz para trabalhar, nós temos que ver. Exemplo, fratura em uma das fíbulas. O que é fíbula? Fíbula é aquele osso do lado da tíbia ali.
A imagem está para você ver, né? Tem a tíbia, que é mais robusto, e a fíbula é aquela mais fininha ali. Então teve uma fratura aí na fíbula, uma fratura, né? Raio-X, vê aquele risco ali, pô, aqui tem uma fratura. Veja, se o segurado for um motorista de ônibus ou um pedreiro, estará incapaz para a sua atividade laboral, enquanto sua fíbula estiver se consolidando. Nesse caso aí, fratura na fíbula. Aí temos outro caso, também de fratura na fíbula. Se o segurado for um cobrador de ônibus, ou um porteiro, ou um assistente administrativo, dificilmente se poderá concluir, em princípio, que ele não pode trabalhar. Porém, nada impossibilitará de juntar provas para que se faça prova a real, né, incapacidade. Então, você vai ter que... Nós temos aí a mesma fratura em pessoas diferentes, né, com profissões diferentes. Em uma, ele não vai poder trabalhar, né? Na outra, a princípio, vai ser indeferido lá o pedido na perícia do INSS, né? Ele vai lá para a perícia lá, meu amigo, vai dar indeferido. Por quê? Porque o agente administrativo trabalha sentado. Ah, meu amigo, colega meu, né, teve uma fratura na fíbula. Ah, ele agora está, né, auxílio de incapacidade temporária, né, antigo auxílio de doença. Vou pedir também. Pô, peraí, cara. Ele tem a mesma função que você? Ele trabalha... Você trabalha com a mesma atividade que ele? Você tem que saber. Atividades diferentes, de repente você vai ter um indeferimento aí. Fato gerador da incapacidade. O fato gerador dos benefícios por incapacidade para o INSS é unicamente o quê? A incapacidade laboral. E não apenas ser portador de uma doença, sendo necessário a real incapacidade para o exercício da atividade. Meu amigo, aqui está cada vez mais claro. Doença é uma coisa, incapacidade laborativa é outra. Você tem que ter esse discernimento, essa clareza aí. Já estou fazendo que você economize, né, um dinheiro aí para uma consulta aí no previdenciarista. Vou ver se eu tenho direito ou não. Esse bate-papo aqui já está ficando bem claro. Aqui, o manual que eu uso, né, para orientar aqui, ó, Manual dos Benefícios por Incapacidade Laboral e Deficiência, para quem quer aprofundar no tema, quem busca aí um conhecimento mais profundo, né, um domínio maior, ok? A incapacidade laborativa pode apresentar as seguintes características, conforme o Manual de Perícia Médica da Previdência Social, e conforme essas características, saber qual o tipo de benefício o segurado fará jus. Veja, agora chegou no ponto, né, principal desse bate-papo. Características da incapacidade, né, junto ao INSS. Quanto ao grau, pode ser parcial, né, capaz de limitar o desempenho das atribuições do cargo, sem risco de morte, né, ou de agravamento, embora não permita atingir a meta de rendimento alcançada em condições normais. Ok? Quanto ao grau, pode ser parcial ou total, acarretando na impossibilidade absoluta de desempenhar as atribuições do cargo ocupado. Tá? Então, nós estamos falando do quê? Características da incapacidade. Continuando. Quanto à profissão, ela pode ser uniprofissional, incapacita, né, já que o tema é a nossa incapacidade, incapacita o segurado somente para uma atividade específica. Né? Lembrando que para o INSS não basta a doença. Né? O que faz você ter o benefício temporário ou permanente, né, de incapacidade é o quê? A incapacidade para o trabalho, a incapacidade laborativa. Tá? Ela pode ser, quanto à profissão, multiprofissional, incapacita o segurado para várias, né, atividades laborativas. Pode ser omniprofissional, incapacita o segurado para toda e qualquer atividade. Quanto à duração, importante, ela pode ser, a incapacidade pode ser temporária, é possível estipular um tempo para a recuperação da capacidade laboral, tá? E ela pode ser permanente ou indefinida. Não é possível estipular prazo para a recuperação da capacidade laboral. Né? Então aqui já fica claro aqui, né,
o antigo auxílio-doença, que hoje é incapacidade temporária, e o antigo aposentadoria por invalidez, né? Aposentadoria por incapacidade permanente. Enquadramento do tipo do benefício por incapacidade quanto às características de grau e duração. Nós vamos ver a junção dessas duas características resultando em um benefício. Bom, se a incapacidade for total, que tem a ver com grau, mais a parcial, que também tem a ver com grau, nós temos o quê? Um auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Tá? Se nós temos aí a característica, né, de capacidade parcial, que tem a ver com grau, e temporária, que tem a ver com a duração, nós temos o quê? Auxílio por incapacidade temporária também, que é o antigo auxílio-doença. Mas veja, se você tem aí, né, a característica quanto ao grau parcial e quanto à duração permanente, nós temos o quê? Auxílio acidente. Ok? Se nós temos aí a característica de incapacidade total, que tem a ver com grau, e permanente, que tem a ver com a duração, a aposentadoria será por incapacidade permanente. A antiga aposentadoria por invalidez. Espero aí, com esse bate-papo, poder ter iluminado um pouco o seu conceito, né, de doença e incapacidade, que para o INSS, né, já que você, de repente, quer pleitear um benefício, o importante é você, que essa doença aí, né, te impossibilite de trabalhar. Ou seja, você tem que estar o quê? Incapaz para o trabalho. Forte abraço, sucesso sempre. Audio Jungle.